Abrir já tem, né? Senhores, boa tarde, deputados, boa tarde aos assessores dos parlamentares dessa casa, sejam todos bem-vindos. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa secretária que possa fazer leitura da ata da sessão anterior. Ata da 69ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17h42, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, presentes ilustres deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Carlos Salim, Dr. Antônio, Jefferson Rodrigues, Thiago Bernardes, realizou-se referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Pela ordem do deputado Bruno Peixoto, devolveu o processo número 5920/19 com voto separado de sua autoria favorável à matéria e rejeitando as emendas apresentadas em plenário e com o pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi aprovado, com os votos contrários dos deputados Antônio Gomide e Leda Borges. Pela ordem do deputado Bruno Peixoto, devolveu o processo número 4703/19 com voto separado de sua autoria favorável à matéria e acatando o voto separado apresentado pelo ilustre deputado Vinícius Cirqueira e rejeitando a emenda apresentada em plenário e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na lavrouça presente ata, que lhe é achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Deputados concordarem com a ata, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, no momento é oportuno a devolução de matérias. Com a palavra, o deputado Thales Barreto. Presidente, eu estou devolvendo o projeto 2019-006106, de autoria do delegado Eduardo Prado, que declara queijo cabacinha produzido no município de Santa Rita do Araguaia patrimônio cultural de Goiás. E o projeto 2019-0054, da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente ao TOF de lei da delegada Diana Costa. Presidente, eu queria aqui, ao lado do Antônio Gomide, que é um grande desportista, o senhor também, que gosta de esportes, Diego, que é mais ou menos bom de bola, o atleticano, líder do governo, Bruno, é uma coisa impressionante esse governo. E o governo de Goiânia e o governo de Goiás. Nós estamos tendo, em Goiânia, esse mês, Campeonato Mundial Sub-17. As estrelas que estão em Goiás, aqui, disputando, como França, Holanda, Brasil joga amanhã, Chile, estão ocupando a rede hoteleira significativamente em Goiás. É uma forma de... Essas imagens estão indo para o mundo. Só nós aqui que não sabemos. Não tem nenhuma divulgação por parte da Prefeitura de Goiânia e do incompetente governo de Goiás, especialmente a Secretaria de Esportes. Não tem um outdoor nem para receber essas seleções. Valeu, obrigado. Nós estamos falando uma Copa do Mundo que está indo para o mundo. Tem ninguém nos estádios. Ninguém sabe que existe esse torneio. Conversei com o presidente da Federação Goiana de Futebol, tentou de todas as formas, André Pita, de poder tentar até mesmo a cidade ficar mais bonita, satisfeita, feliz, e infelizmente, como é ruim ter governos que não gostam do esporte, em especial não gostam do futebol. Então eu devolvo esses dois projetos, fazendo essa reclamação aqui, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Obrigado, presidente. Obrigado. Que se faça justiça. E que se faça justiça. Deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, apenas para solicitar de Vossa Excelência a retirada de pauta do processo que originalmente é da minha autoria, número 6208, para que eu possa discutir aqui junto ao governo essa possibilidade. É o último da lista dos vetos. 6208 está na pauta. Exatamente, ele é o último da lista dos vetos. Eu queria pedir que Vossa Excelência retirasse de pauta. Questão de dos ordem. vetos. Os vetos não serão apreciados na sessão de hoje. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto, depois o delegado Humberto Teófilo. Senhor presidente, eu discordo da posição do Thales, até mesmo porque o governo tem dado toda a infraestrutura necessária para a realização dos jogos. Toda a estrutura necessária, o governo do estado de Goiás contribuiu. Então está sendo totalmente injusto. Com o quê? Quem bancou a reforma dos campos? Foi a CBF? Não, o senhor os quer hotéis, pedir uma parte ou vai debater? Uma parte. Eu estou em questão de ordem. É questão de ordem. Eu gostaria que... Zere o placar para o deputado Bruno, depois
Mais 2 minutos, deputado Tales. Pode começar, deputado Bruno. Senhor presidente, o deputado Tales, conforme colocado pelo deputado Antônio Gomes, está acreditando que aqui é um campo de futebol, que ele está extremamente nervoso com a minha fala, dentro de uma questão de ordem, apenas para informar em relação à estrutura dos estádios, o governo forneceu. Em relação ao apoio logístico, o governo também forneceu. Agora, o que ele questiona é referente à propaganda. Esse governo, diferente do governo de Vossa Excelência, do PSDB, que gastou muito com propaganda, esse governo reduziu significativamente, porque está investindo no materno infantil que Vossa Excelência, do PSDB, deixou quase que fechar o materno infantil, inclusive com a determinação do Ministério do Trabalho para interdição. Então, observa-se que esse governo tem prioridades. E o materno infantil hoje funciona e funciona bem. Então, esse governo tem prioridades, diferente do governo de Vossa Excelência, que queria gastar com propaganda sem a infraestrutura necessária, a exemplo do governo. Então, deputado Tales, colocando que toda a logística foi fornecida pelo governo do Estado, todos os locais em relação aos estádios fornecidos pelo governo do Estado e todo o apoio institucional. Então, Vossa Excelência está completamente equivocado. Em relação ao município de Goiânia, vou deixar que o deputado Humberto Teófilo possa informar. E aquilo que foi contribuído através do município de Lusiânia, o deputado Diego também vai informar. E, de igual modo, pela cidade de Goianésia, doutor Hélio vai informar. Em relação ao município, não tenho condições de informar, mas pelo estado de Goiás já informei. Questão de ordem, presidente, eu preciso só responder rapidinho. Vossa Excelência. Ele já defendeu o prefeito mais, você vê que está mudando. Bruno já defendia o Iris com unhas e dentes. Iris, você perdeu o Bruno. Você já perdeu o Bruno. Agora, logística é a cara desse governo. É a cara do governo que pede para anotar na agenda o quem não recebeu o salário de dezembro que fez. Que logística! Que logística! Não tem uma passagem paga por esse governo, não tem um hotel pago por esse governo, todos os campos. O governo de Goiás ganhou a reforma do campo do Centro de Excelência que forneceu. Quem reformou a Serrinha foi a CBF. Quem reformou o OBA, que está um tapete, foi a CBF. Que logística! É a cara desse governo. Um governo que não sabe o que fazer. Que uma Secretaria de Esportes, Gomídio, que tem lá mais de 12 milhões de reais, que não sabe fazer uma corrida de rua, que não tem um programa. Não, é absurdo. É prioridade. O senhor foi um grande prefeito de Anápolis, porque o senhor sempre gostou de esportes. Tanto o governador do estado, o prefeito de Goiânia, não gostam do esporte. Não sabe o que é esporte. Qual a importância do esporte no combate às drogas. E falar de logística, não... Nossa. Aí eu fico, sinceramente, presidente, fico triste, não vou mais intervir, não quero entrar mais nesse assunto, mas eu fico triste porque hoje nós temos orgulho do Adalto Botelho que existia, que tem um CRE, nós temos orgulho do GOL, nós temos orgulho do Hugo, nós temos orgulho do materno infantil, que na nossa época não estava como você está colocando aí não, tem capacidade de comparar, a rede hoteleira de hospitais de Goiás, aqui está próprio PT sabe disso, até a cidade de Anápolis, Santa Casa, teve as OS, quem teve coragem, peito, para enfrentar isso, chama-se Marconi Perillo. Obrigado, presidente. Tem a palavra, presidente, deputado Humberto Teófilo. Palavra, presidente. Eu ia só devolver os projetos. Deixa eu devolver, porque depois que o Tales falou, quem teve coragem foi o Marconi, eu tenho que rebater aqui, tá? Meu concurso quem? O Marconi demorou mais de 2 anos para chamar do meu concurso, e além disso, fraudou um concurso da Polícia Civil, tentou ainda infiltrar delegados entre aspas, né? Fraudaram o concurso da Polícia Civil, tá? Para tentando aí colocar pessoas do governo de gestão Marconi Perillo na Polícia Civil. Graças à investigação da Polícia Civil, né, e a anulação do concurso, o governo, né, do Marconi não foi possível. Então, é um absurdo você falar isso do Marconi. O Marconi não teve coragem de enfrentar a polícia, né? O Poder Judiciário não teve coragem. Agora, não tem jeito, né, Thales? Vou devolver os dois projetos final 6129 e também final 6143. 5402.
governador Ronaldo Caiado já anunciou que vai chamar os 100 aprovados no concurso para delegado da Polícia Civil. Isso já está anunciado, diferentemente, deputado Tales, do seu ex-governador, que a gente sabe muito bem que foi quebrar o Estado, tá? Obrigado. Presidente. Deputado Antônio Gomide. Presidente, eu estou devolvendo aqui o processo 2019-5123 do deputado Wilde Cambão, que fala sobre e torna obrigatória a apresentação de um plano de uso da água no Estado de Goiás e da outras providências. Deputado Diego Sorgato. Presidente, eu tenho aqui em mão 5 projetos. 5 projetos para devolver a relatoria, inclusive duas concessões de título honorífico de cidadania goiana que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que inserisse na pauta para que a gente pudesse votar, de autoria do deputado líder Bruno Peixoto. É isso. Só para dar um pitaco aqui também na questão da Copa do Mundo, a gente não pode isentar de culpa a CBF, né, que deveria divulgar mais. Mas se eu fosse prefeito de Goiânia, se fosse, certamente eu não deixaria passar um evento de tamanha magnitude no esporte, uma Copa do Mundo, sem informar as pessoas. Eu ia além, deputado Tales. Se a gente ir nos bairros de Goiânia, hoje não tem escolinha, eu fui secretário de esportes, e na época nós tínhamos 20 mil crianças em iniciação esportiva. Pegava essa meninada para levar, até porque, quando a gente fala em Copa do Mundo Sub-17, a gente pensa, não, é meninada jogando. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Hoje o principal jogador do Vasco é o centroavante Tales. Ele é da seleção brasileira Sub-17. E aí realmente entristece, Bruno, a gente vê tanto o Estádio Olímpico quanto a Serrinha sem ninguém. As pessoas não vão por falta, literalmente, de conhecimento, né? Então, é triste essa falta de informação. Quero aqui referendar as palavras do Tales. Eu penso que perdeu uma oportunidade ímpar de entrar num evento de graça e você levantaria o astral da cidade, do estado, porque se trata de uma Copa do Mundo, né? Então, realmente foi um vacilo, né? Aliás, se eu tivesse pensado antes, Tales, se Vossa Excelência tivesse falado isso antes, eu mesmo lotaria a cidade de outdoor, eu dando boas-vindas, porque é uma divulgação de graça, é uma Copa do Mundo. Não é um campeonatozinho, não, é Copa do Mundo, Sub-17. Sim, só lembrando que hoje as maiores estrelas do futebol mundial disputaram a Copa do Mundo Sub-17, mas é isso. Quem sabe daqui a alguns anos a gente volte a receber, quando o Tales for prefeito. Vamos embora, gente. Processo 5543, deputado Cláudio Meirelles. Estabelece que hospitais e maternidades do Estado ofereçam aos pais e responsáveis por recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento. Deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, está em discussão, é encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5445, deputado Carlos Cabral. Dispõe sobre normas protetivas aos consumidores filiados às associações Socorro Mútuo no Estado de Goiás. Leda Borges, relator pela aprovação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1194. Coronel Adailton, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às entidades empresariais instaladas ou que vieram a se instalar no Estado de Goiás, na forma que especifica. Álvaro Guimarães, relator pela diligência, Secretaria da Fazenda. Aprovada a diligência, relatório conclusivo, deputado Álvaro, pela rejeição da matéria. Leda Borges, L. de Souza, Vinícius Cerqueira, voto separado, deputada Leda, pela rejeição do relatório. Está em discussão. Discutir a matéria. Para discutir a matéria, Vossa Excelência. Delegado Humberto Teófilo.
Aprovar, né? 10 anos do Flamengo vai mandar aprovação, né? 10 anos. 10 anos o Flamengo vai mandar. Rejeição. Rejeição alvo, né? Deixa eu ver o seu. Ah, o seu tá... Ah, tá pela aprovação. Vai ser dinheiro demais. 10 anos. 10. É o da Leda mesmo. 10 anos mandando. Você vê que o Tado não é futebol, né? Devolvo o projeto, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem pela rejeição do relatório, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. É isso. Processo 5749, Jefferson Rodrigues. Estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao deputado Antônio Gomide. Processo 5944, Jefferson Rodrigues. Expõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede pública e particular no âmbito do Estado de Goiás informar aos pais ou responsáveis sobre a ausência do discente em sala de aula. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, está em discussão. Vista ao deputado Antônio Gomide. Processo 5716. Queria Sorgato. Vista também ao anterior ao deputado Carlos Cabral. Diego Sorgato, 5716, inclui no calendário cívico-cultural turístico do Estado de Goiás a festa em honra ao Divino Espírito Santo realizada no município de Cristalina. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5926, delegada Adriana Corse, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo ao Sistema Orgânico de Produção Agropecuária e Industrial no âmbito do Estado de Goiás. Diego Sorgato, relator pela dirigência da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Está em discussão. Vista a deputada Leda Borges. Vista ao Carlos Cabral. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de devolver 2 projetos relatados. Devolvido. Obrigado. 5088, Júlio Pina, dispõe sobre o tempo máximo de espera em unidades de saúde particular. Distribuído ao delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao Ed Souza, Carlos vista Cabral. ao Carlos Cabral, vista Filho também, ao Antônio Gomide. Hamilton Filho também, presidente. Até porque, senhores, como é que a gente vai determinar o tempo da consulta para o cidadão que está lá na rede particular? O médico, por exemplo, doutor Hélio aqui, está lá consultando, né? Às vezes a pessoa pensa que é 15 minutos, o caso é mais complexo, ele fica lá 40 minutos. Como é que a gente vai determinar esse tempo? Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. E não é só isso, senhor presidente. Ocorre naquele fato que ele está atendendo uma emergência. Ele fica 1 hora fora e depois é penalizado. Não. É impossível. Eu relatei isso para o autor do projeto, mas ele acha que é viável. Só para quem é médico ou trabalha na área de atendimento, no Gomide de dentista, sabe muito bem que é impossível. Então, pois é totalmente impossível que seja cumprido. E aí nós estamos entrando, inclusive, na rede particular. Questão de ordem. Muito obrigado, Na senhor rede privada. Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, nós temos competência legislativa concorrente em matérias de direito do consumidor, que eu acredito que dá para colocar aí. Eu tenho uma certa preguiça do negócio de marcar horário e depois falar que é por ordem de chegada. Não sei se vocês já passaram por isso. Fala, não, sua consulta é 8 horas, mas é por ordem de chegada. Mas ele fala para 50 pessoas que é 8 horas. E essa é uma prática recorrente aqui no Estado de Goiás como um todo. Eu pedi vistas da matéria, até porque se houver a possibilidade de coibir isso, eu sou uma das pessoas que vou fazer a tentativa aqui dentro da matéria do deputado Júlio Pina de coibir isso, porque está sendo um absurdo.
Qualquer lugar que você chega e fala, não, o seu horário é às 15 horas, mas é por ordem de chegada. Aí você chega às 15 horas e é atendido às 20. Estou fazendo um testemunho próprio aqui de situações que eu já passei. Por isso. A minha preguiça, deputado Carlos Cabral, é que a gente aprova esse tipo de lei e ela não tem aplicabilidade nenhuma, é zero. Mas tá bom. Não custa nada, né? Uma lei a mais, outra a menos. 55-40. Visto, presidente. No meio do oportuno, vista. Vossa Excelência vai aguardar, não? No meio do oportuno, o senhor já... Cláudio Meirelles dispõe sobre o dever de as empresas prestadoras de serviço informar aos consumidores previamente dados que identifiquem o responsável pela execução do serviço em suas residências ou sedes no âmbito do Estado. Humberto Teófilo, pela aprovação. Está em discussão. Vista essa matéria? Vista. Hamilton, 5574. Lucas Calil, concede desconto no pagamento de taxas relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação CNH a pessoas com idade igual ou superior de 65 anos. Distribuído ao delegado Humberto Teófilo, relator pelo apensamento ao processo 1587, está em discussão. Vista ao deputado Carlos Cabral. Só para ver se é no meu, porque eu tenho um desse aí que eu acho que já está lá no plenário. Processo 5790. Deputado Thales Barreto, concede título de cidadão goiano que especifica Eugênio José Cesário. Distribuído ao delegado Humberto pela aprovação, está em discussão? Para discutir. Para discutir. Eu só quero referendar novamente aos parlamentares. O desembargador Eugênio José Cesário Rosa é um desembargador com muita história na Justiça do Trabalho, e essa casa vai dar aqui em torno de... São 8 desembargadores do TRT, que têm uma história de vida pública dentro do judiciário, das leis trabalhistas, muito forte em Goiás. Então, essa sessão não é do deputado Thales, é da casa. São 8 desembargadores que nós vamos fazer esse evento aqui, e que possa juntar até todos os projetos, Nicolas, até porque a gente vai fazer essa sessão, com certeza, reconhecendo o trabalho e a importância da Justiça do Trabalho em Goiás. Obrigado. Depois eu quero solicitar ao Nicolas aí que faça uma busca para nos informar aqui, a partir da aprovação dessas leis, quem é que pode pagar IPVA aqui no estado de Goiás. 5790. Thales Barreto, concede título de cidadão goiano que especifica a Eugênio José Cesário Rosa. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordaram com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Diego Sorgato, 5718, dispõe sobre o registro do bem material que especifica como patrimônio cultural goiano. Henrique Arantes, relator pela dirigência, superintendente de patrimônio histórico, cultural e artístico da Secretaria de Estado e Conselho Estadual de Cultura, está em discussão. Vista. Vista ao líder do governo. 5575. Leda Borges, dispõe sobre a criação do programa de fornecimento de absorventes de higiene nas escolas públicas do Estado de Goiás. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vossa Excelência. Só pedir a inclusão em pauta de um projeto que o Bruno pediu vistas e fez o seu relatório pela aprovação, por gentileza. (36, 24). Gustavo Seba. Fica assegurada a pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura Braille. Antônio Gomide, relator pela rejeição. Leda Borges, Vinícius Siqueira, voto separado da deputada Leda pela aprovação da matéria. Então, o voto separado é que está em discussão. Discutindo, presidente. Vista. Discutindo, aliás. Ah, para discutir, né? Não cabe vista, é para discutir a matéria.
vou pedir aqui. Eu vou pedir. Não existe. O cara que trabalha fazendo ultrassom, ele sabe quanto tempo ele gasta para fazer um ultrassom? É nós. No geral, o tempo é o mesmo. Senhor presidente, quero aqui só chamar a atenção dos colegas para esse projeto aqui. Tinha um parecer em contrário do deputado Antônio Gomide e um voto separado da deputada Leda Borges solicitando a aprovação do projeto. Na verdade, nós não temos concorrência para legislar sobre registros públicos e o parecer do Antônio Gomide está correto. Eu quero pedir aos senhoras e senhores, todos os deputados, que possam acompanhar o parecer contrário do deputado Gomide e rejeitar o parecer da Leda em função da incompetência dessa casa de legislar sobre registro público, que é matéria de competência federal. Senhor presidente, eu gostaria de discutir a matéria. Vossa Excelência. Deputado Hamilton, deputado Hamilton, diferentemente da Leda, eu quero dizer ao senhor que o projeto não é meu, mas o que eu assisto nessa casa é conveniência. Que ela é casa política, isso foi dito aqui. Deixa para o Poder Executivo trabalhar em constitucionalidade, porque tem dia que eu voto, eu faço parecer todos pela constitucionalidade, sou bacharel em direito, e aí não passa assim mesmo. Uma parte, deputada. Não, eu acho interessante o argumento de Vossa Excelência, aliás, ele é o correto mesmo, desde que é aplicado a todos, né? Ele não se aplica a todos aqui. Acabei de ter um voto modificado pelo meu colega Carlos Cabral, que sabe que a matéria poderia ter algum veto, deixa o Poder Executivo vetar, uai. Não é a primeira vez, ele veta até o que é constitucional nessa casa. Ele veta projeto dos senhores da base, constitucionais, ele veta. Eu não estou entendendo por que o senhor pegar e nesse aqui o senhor falar isso. Qual é o problema, deputado? Uma parte, por favor, deputada. Pois não. Na verdade, deputada, eu só soube agora, na verdade, que quem que era o autor do projeto, não tinha conhecimento dessa matéria, não sabia sequer, eu vi essa questão agora. Na verdade, a gente não pode aqui aprovar uma questão, sabendo que é manifestamente inconstitucional, para dar um cheque sem fundo, dar uma falsa expectativa aos deficientes físicos, que teriam esse benefício aí, já que isso nunca vai acontecer. Porque se, eventualmente, o Executivo sancionasse, qualquer juiz de primeiro grau ou de segundo grau, qualquer juiz suspenderia os efeitos da lei, dando aos cartórios, porque é norma manifestamente que foge da nossa competência. Então não adianta a gente aqui, não é questão política, contra ou a favor de ninguém. Sinceramente, o projeto é do Gustavo Seba, meu amigo, pessoal. Na verdade, assim, teria nenhuma dificuldade de rodar que o projeto prosperasse. Mas é um projeto que nunca vai acontecer, porque é manifestamente inconstitucional, fere a lei federal e não tem como a gente poder legislar sobre esse assunto. Deputado, a fala ainda está comigo, né, deputado? Como eu gostaria de vê-lo atuar assim em todos os inconstitucionais aqui. Então, eu quero pedir ao senhor presidente Humberto Aidar, eu sei que essa discussão ela é medíocre, mas é porque há comportamentos e comportamentos, eu não compreendo como titular dessa comissão, isso, e outra coisa, o governo não precisa sancionar, é só ele vetar pela inconstitucionalidade. Tem hora que eu não compreendo a casa. A gente faz de um jeito, não tem jeito. Faz do outro, eu vejo vocês atendendo a base, eu já vi. Um monte de projeto inconstitucional passando aqui, pela conveniência política. Essa casa é política. Isso foi dito na casa, nesta sessão.
E agora o senhor pedindo a todos os pares que votem contra a aprovação por uma questão constitucional. Então, assim, é complicado para a gente, sabe? Porque a gente está numa comissão, se quiser toda vez que o parecer meu seja em cima disso, eu faço tranquilamente, só que eu faço e derruba também. Então, eu não sei o parâmetro disso. Se o parâmetro é político, ele não é técnico. Porque se fosse, não passaria o que passa aqui. Ele é político. E aí, só porque eu mudei pela aprovação, o senhor tomou pé do assunto e contestou. Eu não estou aqui nem pedindo a aprovação do meu voto, senhor deputado Hamilton. Eu só estou fazendo uma colocação diante de uma ação de Vossa Excelência nesta comissão. E como membro titular que sou, igualmente Vossa Excelência, que eu já ouvi várias vezes que aqui há uma votação política e a gente nunca sabe. Vamos derrubar o veto de todos os deputados? Combinamos, beleza. Derruba uns, não derruba outros. Continua política a decisão. Eu só quero saber como é que eu tenho que agir, então. Tem hora que eu não sei, até como membro titular da casa. Porque passa projetos inconstitucionais aqui, sim. Igual mandar para diligência projeto que autoriza o Poder Executivo. Projeto autorizativo, o Poder Executivo faz se ele quiser. Aí mandaram um projeto, agora mesmo eu vi isso aqui, me calei diante de quem relatou, para não criar problema. Mas levar em diligência projeto autorizativo, por favor. Concede a parte, Ana? Pois não. Eu tenho aqui, né, a convicção, Leda, que nós, aqui da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos que votar, se a senhora achou que o projeto é inconstitucional, que faça o parecer pela inconstitucionalidade. Eu, sinceramente, pode ser o presidente da casa, pode ser a colega, se eu achar que é flagrantemente inconstitucional, o parecer vai ser contrário. Eu não tenho disso, né? Eu não tenho disso aqui, entendeu? Agora, se eu tiver uma dúvida da inconstitucionalidade e vi que politicamente vai beneficiar, eu tendo aí para ser do politicamente para beneficiar, nessa proporcionalidade. Só que, agora, se tem um ou outro deputado que vai votar todas pela constitucionalidade, é uma casa, a Assembleia, que é democrática, isso daí não tem jeito, nós vamos ter sempre alguma discussão ou outra. Tem projeto que o deputado Antônio Gomide não vai gostar, o deputado Antônio Gomide tem um projeto que eu não vou gostar, então aí o outro vai pedir vista, vai fazer um parecer diferente, aí o líder do governo vai fazer outro parecer, então isso não tem como a gente fugir. Mas eu entendo a sua colocação, Ledo, eu sei, né, do que a senhora fala, que o que passa aqui, algumas situações que são inconstitucionais, só que aí cabe o governo vetar, né, cabe o governo vetar. Só que eu, quando chega um projeto, para mim, se eu analisar que é inconstitucional, eu tranquilamente, é uma coisa do veto. Eu também não importo de manter ou rejeitar o veto, entendeu? Não tem isso comigo. Se eu achar que tem que rejeitar o veto, eu faço parecer pela rejeição do veto, até porque o parecer aqui do veto não vale nada aqui na CCJ, né? Isso daqui nós estamos perdendo tempo do veto. Eu acho que nós temos que pegar, às vezes, um dia, juntar um monte de veto aí, pegar uma sessão e votar todos os vetos de uma vez só, né, rapidamente. Mas eu entendo a sua colocação, né, que isso, nesse projeto aqui, apesar de há uma tendência da inconstitucionalidade, mas eu vejo que, no âmbito político, né, o projeto é bacana. Obrigada. Eu gostaria de concluir minha fala, senhor presidente. Não estou pedindo nadinha, só estou me manifestando, senhor presidente, viu? Só estou me posicionando diante disso tudo. Muito obrigada. Antes de passar para o deputado Carlos Cabral, é o tipo da conversa ruim de ouvir. Dizer que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação fica aprovando projetos inconstitucionais e aqui aprova politicamente. É muito ruim isso. Isso foi dito na casa, senhor presidente, em reunião nossa. Sim. Foi hoje não. Tá, mas não foi dito por mim. Eu só estou dizendo porque isso desmerece a nossa comissão, a ponto até de deixar de existir, porque se aqui a gente não analisa constitucionalidade,
E eu até peço os pares que fiquem atentos, então, quando vê flagrantemente que a matéria é inconstitucional, que levante essa tese. Que levante essa tese, porque eu fico pensando nas pessoas que estão nos assistindo, dizendo que aqui a gente aprova tudo politicamente. Então, perde o sentido de existir essa comissão de Constituição, Justiça e Redação. Porque a discussão política, ela se dá no plenário, lá na comissão temática. Aqui, não. Né? Inclusive, o deputado Hélio é um deputado todo zeloso. Eu fico preocupado com essa afirmação. Este ano nós discutimos esse assunto nesta casa, nesta sessão. Aí é muito ruim para a comissão. O meu parecer, senhor presidente, então daqui para frente, infelizmente, nós vamos começar a ter uma questão, deixar de ser política e passar a ser apenas técnica. E tem que ser. Porque não é. Foi dito aqui. Foi dito aqui que não era. Sim. Foi dito aqui. Houve uma discussão semelhante a esta, este ano, não só sobre vetos, mas sobre pareceres. E aí, agora então, nós vamos tratar disso de uma forma, todos, né? De uma forma bem constitucional. Eu agradeço a Vossa Excelência. Ok, deputado Carlos Cabral. Obrigado, senhor presidente. Eu gosto muito desse debate que o senhor provoca nesse momento, exatamente porque eu defendo a mesma linha e tenho sido quase uma voz solitária aqui nessa perspectiva. Um dos momentos aqui, ápice dessa discussão, foi quando eu disse que eu não concordava com diligências nos pareceres aqui na CCJ. Essa casa faz discussão política e ela deverá fazer sempre. Porém, o lugar de fazer discussão política é na comissão de mérito e lá no plenário. Essa comissão aqui, ela é uma comissão meritória de constitucionalidade e juridicidade e redação. Eu tenho falado isso aqui seguidas vezes, estou quase sozinho. Eu não concordo em fazer política aqui na CCJ. Tanto que a própria deputada Leda, eu já falei para ela várias vezes aqui matérias que eu relatei dela, eu sempre chego, deputado, olha, estou relatando por inconstitucionalidade porque já tem uma lei que prevê isso, ou porque já tem um fato que impede essa possibilidade. Então eu gostei que o senhor puxou o debate, que eu tenho sido defensor dessa tese, e acho que aqui a gente não faz política, aqui a gente tem que analisar a constitucionalidade. E nessa linha, senhor presidente, eu vou debater sobre a constitucionalidade da matéria, deputado Hamilton Filho, que eu acho que é o cerne aqui, sem entrar no mérito aqui do que foi discutido sobre a questão política, presidente. O projeto de lei do deputado Gustavo Seba, ele diz o seguinte: fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de obter certidões de registro civil confeccionada no sistema de leitura em braille. Depois ele vem com definições, só definições. Ele assegura, então, às pessoas que têm deficiência ter a certidão em braille. A inconstitucionalidade alegada pelo relator, ela diz que a lei que rege os cartórios é uma lei federal e que todo o princípio geral para poder se disciplinar sobre regramento de cartórios, ele é de competência privativa da União, embora nos princípios específicos a competência seja concorrente. Há concorrência entre a legislação federal e a estadual no que concerne ao funcionamento dos cartórios. Aliás, nós já aprovamos aqui uma quantidade de 100 medidas de lei que interferem na vida e no trabalho dos cartórios aqui no nosso Estado. Eu estou com uma, senhor presidente, para ser relator dela, está lá no meu gabinete. Eu ainda estou analisando com muito cuidado, porque é uma lei muito ampla, e ela está justamente disciplinando cartório. A competência, de fato, ela é concorrente. A União legisla sobre a norma geral e a norma específica, ela cabe ao Estado legislar. Eu entendo, assim como foi o voto separado da deputada Leda aqui, eu entendo que nós não estamos dispondo, o deputado Gustavo Seba, no projeto de lei, não dispõe sobre princípio geral, não invade a competência exclusiva da União para legislar, porque ele está tratando de um tema completamente específico, que é assegurar, quem pediu? A Vossa Excelência, rapidinho. Ele está assegurando a quem tem deficiência visual o direito de obter, não está nem obrigando.
ele assegura ao deficiente o direito de obter a certidão em braille. Primeiro que ele não obriga, não fala nem... Então, o princípio, ele é específico. Eu vou divergir do parecer do relator só por entender que nós não estamos tratando de regra geral, portanto, não invade a competência da União, e até mesmo porque, como eu já disse outrora, a competência ela é concorrente. Uma parte, a Vossa Excelência, deputado Hamilton. Deputado Carlos Cabral, tem um regulamento da União que disciplina sobre o modelo das certidões de registro de civis no Brasil. Toda certidão hoje de casamento, nascimento, ainda que você tire a segunda via, da certidão de nascimento do senhor, por exemplo, ou de casamento, não sei quando o senhor casou, que foi feito no modelo antigo, hoje ela já vem num modelo padronizado. Tem um número em cima, que esse número identifica qual cartório que ela foi feita, toda a padronização. Tem alguns quadradinhos, algumas informações, são padrões agora, em todas as certidões de registro civil no Brasil. Então, certamente, você mudando esse layout, mudando essa padronização, pedindo ela em braille, isso não está previsto no regulamento federal que disciplina a matéria. Então, eu estou até procurando aqui o número da lei federal que trata sobre isso, mas tem toda a padronização federal, né, uma lei federal que padronizou no ano de... eu não encontrei o número da lei aqui, no ano de 2012, foi padronizado no Brasil todo essa questão. Então, certamente, mudando essa questão, com o projeto de lei, que a intenção é boa do deputado Gustavo Seba pretendia, certamente, no meu entender, feriria a legislação federal. Perfeitamente, deputado. Eu acolho o entendimento de Vossa Excelência, só vou encerrando a discussão aqui, dizendo que no projeto de lei aqui telado, ele não interfere absolutamente na padronização, ele apenas determina a transcrição em braille para o deficiente visual. Obviamente que quando ele precisar se certificar junto a algum órgão, o documento que ele tem que apresentar é o documento oficial do cartório, padronizado de acordo com a lei federal. No entanto, para ele, deficiente visual, a única maneira que ele tem de conferir se o documento físico, no padrão da lei federal expedido, corresponde às informações referentes a ele, é em braille. Então, nós não estamos aqui falando que ninguém será obrigado a receber uma certidão em braille, porque a certidão que deverá ser recebida é exatamente essa que o senhor cita, expedida pelo cartório nos padrões federais. O que está assegurado pelo deputado Gustavo Seba aqui é o direito de um cidadão receber uma transcrição em braille da certidão dele, e nem obriga, ele dá o direito de receber, o que é diferente. Então, eu vou continuar na divergência e vou votar pela aprovação da matéria, vou votar divergindo com o relator nesse caso, por eu entender que nós não estamos invadindo a competência, porque ela é, nesse caso aqui, concorrente, e o Estado pode, de fato, legislar quando a lei não é norma geral e é específica. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação, lembrando que o relatório do deputado Antônio Gomídia é pela rejeição, mas tem um voto separado da deputada Leda pela aprovação da matéria. Em votação, deputados concordarem com o voto separado da deputada Leda, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 4-3. O Hélio é suplente, o Thales também. Eu não voto. Você vota. É porque a Leda está aí. O Major não está aí. Quanto que está? O presidente vai ter que desbatar. 4-3. Eu não voto, a Leda. Rejeitado o voto separado da deputada Leda, então vamos colocar o relatório pela rejeição da matéria. Deputado Antônio Gomídia, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não vou não. Aprovada a rejeição da matéria. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Presidente, nós estamos recebendo aqui... Por favor, presidente. Quem registra o voto contrário, deputado Humberto. Humberto, votou? Carlos e Leda. Presidente, Vossa Excelência. Que possa fazer o registro aqui, a visita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, do prefeito Zazá, da cidade de Hidrolina, juntamente com o secretário Henrique, e todo mundo tem um pezinho em Hidrolina. Hidrolina é uma cidade muito querida, muito amada por todos nós, tem uma história muito grande. Obrigado pela presença aqui, Zazá, que está fazendo um grande trabalho à frente da Prefeitura Municipal. Seja bem-vindo. Senhores, eu tenho aqui o pedido do líder do governo, tem 2 títulos de cidadania que serão entregues no próximo dia 11 para a inclusão de pauta.
E uma utilidade pública, deputado Lissauer Vieira. Eu peço autorização dos pares para a inclusão. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Bruno Peixoto, concede título honorífico de cidadania a Juan Ángel Zamora Pedreno. Esse projeto foi relatado pelo deputado Diego Sorgato, pela aprovação da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6427, concede título honorífico de cidadania a Fernando Garcia Casas. Deputado Diego Sorgato, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6302, Lissauer Vieira, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Brasileira de Combate ao Câncer, sede município de Palmeiras de Goiás. Vinícius Sequeira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a matéria. Senhores, agradecendo a presença dos deputados, da assessoria, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário da CCJ para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.